É impressionante como o ser humano tem a tendência de se justificar a si mesmo. Como o ser humano gosta de apresentar boas obras quando, quando conversamos, apresentar boas obras tanto para a sua consciência como também para o seu interlocutor, para as pessoas que estão à sua volta, no assunto da nossa salvação, quando o assunto é assunto espiritual, é assunto da Bíblia. A gente conversando com as pessoas, se nota que por trás daquilo que ela está dizendo, ela está procurando justificar-se a si mesmo, como se isto fosse valer, como eles imaginam, no juízo final, aquilo iria pesar a seu favor para Deus dar a salvação. Eu vou tratar nesse vídeo desse assunto que as nossas obras não podem nos salvar. Esqueça disto. Mesmo que você possa concordar comigo, talvez a sua atitude haja desta maneira inconscientemente ou conscientemente, você está pensando que um dia, quando se encontrar com Deus, as suas boas obras vão valer para a sua salvação. Você imagina que a sua salvação está garantida pelo seu bom comportamento, talvez até certo ponto, até certa altura na sua vida. Você foi um fumante, foi um viciado, bebia, você dizia palavrões, você era imoral, mas, enfim, você fez certas mudanças, reformas na sua vida. E a partir dali, você começou a agir de maneira diferente. E você, por agir assim, você criou um círculo de amizade diferente também, e você se sente uma pessoa muito abençoada, e sem dúvida tudo isso é verdade. Mas quando entra no assunto da nossa salvação, quando o assunto está relacionado com Deus, as coisas mudam. Deus, na sua palavra, deixa muito claro que nós não podemos ser salvos pelas nossas boas obras. Não é a mudança no nosso comportamento interior e exterior que vai valer para a nossa salvação. E também as práticas boas, a partir daquele momento, numa reforma na nossa vida, aquilo vai somar e vai agradar muito a Deus, e aquelas coisas feias foram esquecidas, foram colocadas como se Deus colocasse tudo para debaixo do tapete, e enfim, no juízo final, Deus vai dar a aprovação, vamos ser salvos, vamos para o céu. Talvez a gente não vai ganhar um lugar de destaque no céu, a gente não quer isso, mas pelo menos um cantinho. Será que é assim que funciona? Você já leu a Bíblia? E digo mais, eu tenho falado com certas pessoas que leem a Bíblia e a ignorância é a mesma. Deixa eu ler alguns versículos para você entender isto e vamos tratar deste assunto, e eu espero que seja de ajuda para você neste vídeo, para que você realmente tenha a certeza da sua alma, tenha a certeza da salvação da sua alma e a segurança que você está confiado em algo que vale na rocha da palavra de Deus. Vamos ler Tito capítulo 3, a partir do versículo 4. Note aí comigo, acompanhe comigo. Mas quando apareceu a benignidade, ou seja, a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, esses versículos estão em Tito, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 7, e acredito, pelo menos para mim, esses versículos são muito claros
que Deus, ele não vai salvar ninguém pelas boas obras. Essa semana eu falei com uma senhora, eu tenho falado com ela seguido, e ela me surpreendeu pela primeira vez quando falei que ela lia a Bíblia. E ela disse que lia a Bíblia, e lia muito a Bíblia, e ela continua lendo. E não quis tocar no assunto do Evangelho de início, porque eu sabia ia voltar a falar com ela. E também era uma pessoa que recém eu estava conhecendo, e é uma pessoa que falava muito. Então, numa dessas conversas que eu tive com ela essa semana, eu perguntei se ela continuava lendo a Bíblia, ela disse sempre. E a minha esposa tinha dado alguns folhetos para ela e um calendário, então ela nos perguntou se éramos das Testemunhas de Jeová. Ela perguntou porque quando ela era pequena, ela tinha uma pessoa que cuidava dela, a mãe dela contratou, então para cuidar das crianças, e esta pessoa era das Testemunhas de Jeová, esta senhora, e ela disse que frequentou muitas vezes. Então ela perguntou se éramos, porque ela conhecia a doutrina das Testemunhas de Jeová, e ela, enfim, não aprovava muito a doutrina deles. Eu expliquei que não éramos, e que nos reunimos ao nome do Senhor Jesus, e falei algumas coisas nesse sentido. Mas prontamente ela começou a dizer que ela era uma pessoa que, até certo ponto da altura da sua vida, ela é uma pessoa que fumava e fazia certas coisas, mas a partir dali, a partir de um certo momento na sua vida, ela parou com isto. Pela influência de certas pessoas à sua volta e pela leitura da palavra de Deus, ela se sentia constrangida a fazer isto. Mas então, o próximo assunto que ela trouxe foi que ela então começou a praticar, a fazer coisas boas, e ela gostava de ajudar as pessoas e dar presente para as pessoas, ela se sentia tão abençoada. Ela é uma pessoa que se sentia tão feliz por ajudar as pessoas, e ela tocou no assunto dos pecados, né? E dava para entender e para sentir que por trás daquela conversa, dessas boas obras e boas ações e bons pensamentos e postura e ações que ela procurava fazer, estava ali a semente que está em cada ser humano de justificar-se a si mesmo. Ela disse que ela pensava que no final, que no fim, que vai existir um tempo ainda quando vai haver um julgamento final, então Deus vai avaliar as pessoas por essas obras, mas que ela sabe que até então, à altura da sua vida, ela não foi uma pessoa boa, mas a partir dali ela mudou. Isto é característico de todo ser humano. Por isso que as religiões prosperam, religiões que trabalham nesta área humana, prosperam. O catolicismo romano é um dos primeiros, está na primeira lista, mas existem outras, muitas, e todas elas trabalham nesta área. Incumbir as pessoas ou dar às pessoas a responsabilidade de fazer alguma coisa, seja qualquer coisa que esteja relacionada a alguma coisa espiritual. Rezar, orar, cantar, cantar no coro, fazer coleta e até mesmo pregar, ser um missionário, ser um evangelista. Tudo isto para ocupar aquele vazio. É vazio porque a salvação de Deus ainda não veio àquela pessoa. O Espírito Santo, como nós lemos, aqui no que acabamos de ler, nós vemos que a salvação de uma pessoa, existe agentes, existe pessoas fora de nós que estão agindo no momento da salvação e na salvação, na nossa salvação. E a salvação se dá no momento. A salvação não é um processo na vida do pecador
quando estrala, acende alguma luz e ele se depara, ou meus pecados, ou minha vida errada, enfim, os meus vícios, os meus erros, e ele trava ali, e a partir dali ele começa um processo de mudança, e ele começa a procurar algum guia, algum guru, algum pastor, algum padre, alguma igreja, ou até mesmo a própria Bíblia, achando que aquilo ali vai lhe dar segurança, vai lhe ajudar para ele ser salvo. Não é bem assim. Nós acabamos de ler que a salvação é uma obra do Espírito Santo, é uma obra do Espírito Santo na alma do pecador. Nós lemos da pessoa do Senhor Jesus, nós lemos de Deus o Pai nesses versículos, não sei se você observou, Deus, nosso Salvador, é Deus que nos salva, Deus, o Espírito Santo, agindo, operando no nosso íntimo, aplicando as verdades da palavra de Deus, a pessoa do Senhor Jesus, o valor da sua obra, o valor da sua morte, o seu sangue que ele derramou da cruz, os seus sofrimentos, a sua obra expiatória no nosso lugar. Esses são os elementos necessários, importantes, são as pessoas, são as verdades que cada pecador verdadeiramente salvo tem como experiência, tem como elementos para ele explicar como ele foi salvo. Tudo que está ligado em qualquer explicação para a sua salvação, para a sua justificação diante de Deus, para que Deus abra os céus e ele receba, abra os braços, ele receba no céu, quando está incluído a sua religião, a sua oração, a leitura da sua Bíblia, o seu dízimo, o seu serviço para Deus, ou seja o que for, fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo, perca a sua esperança. Você está confiado em coisas que vão falhar. Na hora da sua morte, vão lhe deixar sozinho. E você vai abrir os seus olhos no inferno. É melhor que você se desperte hoje para as verdades da palavra de Deus, aonde mostra o verdadeiro caminho da salvação, porque isto está impregnado na alma humana, em que ele pode ser salvo através das suas obras, mesmo que ele reconheça que as obras dele são fracas, são falhas, mas ele tem esperança que dali Deus vai tirar alguma coisa boa. A Bíblia diz, pode sair alguma coisa boa do imundo? A Bíblia diz que todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia, e nós somos como o imundo. Como nós podemos apresentar alguma coisa boa para Deus? É Deus que apresenta uma coisa boa para nós. E algo que realmente tem valor para nos garantir e nos dar a salvação. Deus deu o seu amado Filho. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós acabamos de ler palavras maravilhosas da palavra de Deus, que somos salvos não pelas obras de justiça que praticamos, mas ele nos salva pela sua graça. Ele nos justifica pela sua graça. Eu falando pouco com essa senhora, porque ela falava muito, entre tudo que ela falava, eu encontrei um espaço para dizer para ela, quando ela se referiu aos pecados e que eu disse, olha, é sobre o juízo final. Eu disse, olha, mas se entre o nosso nascimento e esse juízo final, durante esse período da nossa vida, nós encontrássemos alguém que já pagasse o preço para nós, que assumisse o nosso lugar, que assumisse os nossos pecados. Se nós encontrássemos alguém no período entre o nascimento e o nosso encontro, nesse juízo final, será que não seria bom? Ela disse, seria ótimo. Mas, no entanto, ela não deixou eu explicar. E tampouco acho que ela queria saber, porque ela estava envolvida tanto consigo mesmo,
consigo mesmo, a respeito do que ela estava fazendo e querendo se justificar para mim, quando eu não estava cobrando nada dela. Mas o que é isto? A pessoa querendo se justificar a si mesma, a sua consciência que a lhe acusa, talvez ao Espírito Santo que está tocando na sua alma, mas a consciência do pecador despertado, ele fica em aflito e conflito. E a primeira coisa que ele pensa em fazer é apresentar alguma coisa para a sua consciência, uma coisa boa. Não, agora eu não pratico mais isto, mas olha só, você está fazendo coisa boa. E o diabo e as religiões estão aí para aprovar este pensamento e esta atitude e esta postura que a Bíblia não aprova. Pelo contrário, a Bíblia condena. Quando as pessoas tentam justificar-se a si mesmo, tentam ganhar a salvação de Deus desta forma, elas talvez inconscientemente, elas não sabem, mas elas estão ofendendo a Deus. Elas estão pisando e ofendendo o Senhor Jesus Cristo e até mesmo o Espírito Santo. Por quê? Porque elas estão dizendo com isto que a obra que Cristo fez não é suficiente. Que o amor de Deus por ela, a pessoa não quer. Ela é um pecador perdido. Deus amou este pecador perdido a ponto de dar o seu filho, de sacrificar o seu filho, dele assumir, ele sofrer, ele levar em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro, ele ser ferido de Deus e oprimido, ele ser castigado naquela cruz, ser desamparado, além de todos os sofrimentos físicos e vergonha, açoites, coroa de espinho, estar entre dois malfeitores, exposto ao vexame, lá naquele monte chamado Alcaveira. Além disto, Deus o fez pecado por nós. Deus o feriu. Deus se agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar lá naquela cruz. Quando o pecador justifica-se a si mesmo, ele está desprezando a obra que Cristo fez na cruz. Ele está desprezando o amor de Deus ao dar o seu Filho. Nos substituir, Deus está dizendo através do sacrifício. Deus já está dizendo através do sacrifício do seu Filho e tudo o que ele fez por nós, que nós não temos condições. Se nós tivéssemos condições de nos justificar a nós mesmos, por que o Filho de Deus ia nascer de uma forma tão humilde na manjedoura? Ele já vinha como o rei, ele já vinha em glória dos céus para receber essas pessoas que salvaram-se a si mesmas, conseguiram, enfim, com muita dificuldade, mas enfim, conseguiram alcançar, através dos seus méritos, a salvação. Talvez poucas, mas enfim, conseguiram. Mas Deus sabia que nenhuma pessoa ia conseguir, nem poucas e nem muitas, nem se fosse uma só. Talvez você que me ouve, você que se acha que pode salvar-se a si mesmo, você não. Deus sabia que nem você, nem eu podemos ou poderíamos nos salvar. Foi por isso que Ele preparou uma salvação. A salvação que Deus exige, a justificação para deixar um pecador justificado aos olhos de Deus, não aos olhos de mim, aos olhos do pastor, padre, missionário ou da igreja, aos olhos dele. E você sabe qual é a justiça que Deus exige para a sua salvação? Você e eu não sabemos, mas Ele sabe. E Ele preparou uma obra na cruz, da qual Ele avaliou, Ele requeriu do seu Filho. A Bíblia, quando fala do assunto da nossa salvação, quando é tratada na cruz, sempre em relação a Deus. Por exemplo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ali nós temos as pessoas divinas tratando da nossa salvação, o requerente e o requerido. O requerente é Deus, aquele que exige tudo o que é necessário para um pecador ser salvo.
O requerido, que devia ser nós, mas Deus já sabia, nós não temos condições de nos salvar. Então, ele deu o seu filho. Alguém que tomou o nosso lugar, entrou justamente no nosso lugar. O apóstolo Pedro, ele escreve palavras a respeito da obra de Cristo que sempre me vêm à mente, e são palavras maravilhosas. Sem dúvida não nasceram na cabeça e na mente do apóstolo Pedro, vieram do Espírito Santo, que ele, Cristo, ele sozinho, o justo, padeceu por nós, os injustos, para nos levar a Deus. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Note que quando a Bíblia apresenta Cristo e a obra que ele fez para a nossa salvação, está apontando que ele é o substituto. Ele está tratando dos nossos pecados. Mas o ser humano é orgulhoso. Está na natureza, está impregnado por causa de uma consciência de culpa. Ele apresenta a si mesmo uma justificação, como Adão e Eva fizeram para si aventais, aquela roupa para cobrir a sua vergonha, mas quando Deus os procurou, eles fugiram. Aquilo não servia, era palha. Talvez Adão e Eva, olhando um para o outro, olhando as vestes que fizeram, poderiam dizer, mas isso está muito bom. Eva podia dizer para Adão, pensando, olha, quando nós nos apresentar perante Deus, como será? Não, mas olha só, tá bom, tá ótimo. Mas quando realmente a pessoa divina chegou no jardim para procurar e chamou-a por Adão, não resistiram. Então, enquanto pessoas religiosas conversam uma com as outras, dizem o que umas às outras precisam fazer para agradar a Deus, para serem salvas, elas podem concordar e pode ser milhares de pessoas, como existem religiões com milhões de pessoas seguindo no mundo. E uma pode aprovar a outra e podem concordar uma com a outra, mas quando se encontrarem com Deus, vai ser como Adão e Eva. Aí não vai ter mais avaliação humana, mas sim avaliação divina. E quando Deus colocar os seus olhos justos sobre esta palha, que não vai servir para cobrir os seus pecados. Você que me ouve, é difícil você abrir mão de tudo que você confia para descansar na obra de Cristo? Se Deus apresenta algo seguro que Ele mesmo providenciou, é difícil você descansar, você confiar, você crer, você receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? O Senhor Jesus Cristo mesmo disse que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele, quem crer nele, não é condenado, não é julgado, mas quem não crer já está condenado. João capítulo 3, versículos 19 e 20. É difícil você aceitar esta verdade da palavra de Deus. Leia este versículo. Pode começar em João capítulo 14. Aliás, João capítulo 3, versículo 14, onde o Senhor Jesus Cristo mostra para o homem que ele estava conversando, chamado Nicodemos. Ele disse, na verdade vos digo, ou melhor dizendo, ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está julgado. Não vai existir um tribunal no final do mundo, no final do século, no final das eras, para avaliar se aquele pecador vai para o céu ou vai para o inferno. Sim, vai existir um juízo final. A Bíblia destaca como um grande trono branco, onde o próprio Senhor Jesus, que é o Salvador do mundo hoje, vai estar como juiz. Mas para medir, para avaliar, vai ser aberto o livro das vidas das pessoas, o livro da vida das pessoas. E elas vão sofrer no lago de fogo, segundo os seus pecados, os seus atos pecaminosos. E a justiça e as coisas justas que as pessoas fizeram. Que coisas justas? Nós acabamos de ler em Tito que não, a salvação que Deus aceita para um pecador, não é segundo a nossa justiça. Porque a nossa justiça está manchada pelo pecado. A Bíblia ilustra isto dizendo que todos nós somos como o imundo. Você sabe o que é um imundo? Na ilustração de Isaías capítulo 64, versículo 6, tem a ideia de uma pessoa em chagas. Você pode ler o primeiro capítulo de Isaías, aonde vai descrever como Deus vê este pecador, os pecadores. Chagas expostas, já envelhecida, estão aí uma após a outra, o corpo dos pés à cabeça. Este moribundo, este imundo, ele pega a sua roupa com essas sujas, com essas chagas expostas, esta roupa imunda daquele imundo, e oferece a Deus. Pode ser uma roupa sem defeito, uma roupa certinha, sem buracos, sem estar rasgada, mas está suja, está imunda, traz traços da injustiça daquela pessoa. Mas morreu na cruz um homem perfeito, um homem que tinha o corpo na semelhança do pecado, quer dizer, um corpo que nem o nosso, mas ele não tinha natureza pecaminosa. O Senhor Jesus Cristo, além de ser este homem sem pecado, ele era Deus. E na cruz, este justo, como eu já citei o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, ele disse que esse justo padeceu por nós, os injustos, para nos levar a Deus. Quer dizer, você não tem capacidade, nem fé, nem coragem de confiar no Senhor Jesus Cristo para lhe salvar. Mas você confia em si. Em você, você crê. Você confia que as suas obras vão levar você para o céu. Você acha que Cristo é demais, está longe demais, ou não serve. Deus não aceitaria isto. Quando ele diz, nós acabamos de ler no início desse vídeo, que não é pela justiça que houvéssemos feito que fomos salvos, mas ele nos salvou na sua misericórdia. Quer dizer, Deus teve pena de nós. Ele nos salvou porque ele teve pena de nós. Quer dizer, ele, em vez de ele nos julgar, nos condenar, ele não fez isto. Ele deu o que nós não merecíamos. A sua graça fala disto. A sua misericórdia em vez de nos condenar, ele não nos condena. E a sua graça dá o que nós não merecemos. Ou seja, a salvação, a aceitação dele através do seu Filho. Que você tem que confiar, o que você tem que fazer é confiar no seu Filho, é receber o que ele fez. Tudo Cristo já tem feito, com perfeição. E Deus está satisfeito com esta obra e nos dá a salvação. Eu termino esse vídeo citando os mesmos versículos que eu acabei de ler, onde mostra Deus, nosso Salvador, Deus o Pai, preparou, planejou
a salvação. O Espírito Santo fazendo a obra aonde nós não podemos fazer, a obra de regeneração, renovação. O Espírito Santo operando na nossa alma, fazendo a mudança que realmente deve ser necessário, não somente uma postura de pensamento, de comportamento, mas na alma, operando o novo nascimento. E nós vemos também, nesses mesmos versículos, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, onde tem o valor da sua obra, a sua vida pura, entregue a Deus para nos substituir. Ali naquela cruz, Deus, Ele tratou dos nossos pecados, atendendo à justiça divina, tudo o que Ele exigia, Ele requeriu de Cristo. Ele foi condenado por nós, Ele morreu. Mas sabe, Ele disse, estava consumado. O temporal que veio, não somente passou, mas caiu sobre Ele. É o que diz Isaías capítulo 53. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu vou ler estes versículos e você confie nesse Salvador para a sua salvação. Acompanhe comigo. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a herança da vida eterna.